Mas tem coisa aquela coisa que a gente vê de a mulher andar atrás, não Vou tem, te dizer o seguinte. não tem essas regras? Não. Ou é viagem que a gente... Então, vou te dizer que muito do que se fala é fake news. Ah, é? Então, não sei quanto a gente pode falar aqui no podcast, mas não sei se tu já ouviu falar. Tem uma história que eu ouvi falar, às vezes, no Brasil, que os judeus ortodoxos têm relações através de um buraco no lençol. Não sei se tu já ouviu falar disso. Isso eu não tinha ouvido falar, não. Mas não, é verdade, claro. Você Não, me falou claro aqui que antes não. que, inclusive, o tamanho do buraco do lençol depende do Então, do marido. o pessoal que está assistindo, deixa aqui nos comentários se vocês já ouviram falar disso, pelo amor de Deus, para não ser a única que fala disso aqui. Então, deixa nos comentários se vocês já ouviram falar Você disso. tinha ouvido falar isso já? Bastante. Judeu enterrado de pé. Isso é uma coisa... O quê? Isso é uma coisa que se fala bastante, principalmente em Portugal. Eu vi portugueses falando isso. E daí Enterrado de pé, eu nunca tinha visto falar. É assim, primeiro, não, obviamente a gente não é terra de pé. E segundo, eu fico pensando assim, tecnicamente, como se faria? Imagina o trampo. Não acho que daria. Mas o que acontece é que tem muita fake news que rolam, porque o judaísmo é uma religião fechada. Eu entendo isso. Então, a maior parte das sinagogas, elas não estão abertas simplesmente para te ir, participar e conversar. E os judeus, muitas vezes, também aqui em Israel, eles não gostam de ficar se sentindo como bichos de zoológico. As pessoas vão, querem bater foto. Para eles estão na vida normal deles. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não têm informação e começam a rolar as fake news na internet. E daí tem muitos boatos que rolam sobre o judaísmo. Então, essa coisa de o judaísmo ser uma religião machista e mulher andar atrás. Mentira. Não. Vamos começar, por exemplo, no judaísmo a mulher é considerada espiritualmente mais elevada que o homem. Ah, é? Sim, por isso a mulher não é obrigada a fazer tantas coisas. Por exemplo, qual o kippá que os homens usam, solidel, para que serve? Para lembrar que ele tá abaixo de Deus? Exatamente, para lembrar que Deus está sempre acima deles. Por que as mulheres não precisam? Porque a gente lembra sozinha. Juro por Deus. É mesmo? Então, por exemplo, aqui, aquelas fitinhas que os homens usam também. As franjas nas roupas. Isso é um mandamento bíblico, tu vai usar franja nas roupas para lembrar dos mandamentos de Deus. As mulheres não precisam ser lembradas. Então, o judaísmo não é uma religião em si machista, obviamente. Mas não pode ser rabina, mulher, ou pode? Então, esse é o segundo ponto que eu ia dizer. Primeiro, tem rabanit. Todas as comunidades, mesmo as ortodoxas, têm rabanit, mas um rabino e uma rabanit não é a mesma coisa. São funções diferentes dentro da comunidade. Mas o que eu ia dizer é que o judaísmo é que nem dizer o que os cristãos pensam. Bom, tem cristão de tudo. E também que nem dizer como é que os judeus se vestem, como é que os judeus fazem. Tem 16 milhões de judeus no mundo e tem muitos grupos dentro do judaísmo. Então, tem alguns pequenos grupos que são extremamente machistas, mas eles são a minoria da minoria. Entendi. Um exemplo é o seriado aquele Nada Ortodoxa, é o filme Nada Ortodoxa, que mostra raspando a cabeça da mulher, e tem umas cenas bem chocantes, que ela caminha atrás do marido, umas coisas... Esse é um grupo judaico extremamente radical, chamado Satmar. A grande maioria dos judeus não gostam deles. Tem a ver com Hamish ou não? Não. As roupas às vezes podem lembrar, mas não. Eles são um grupo judaico, eles são algumas centenas de famílias em Israel só. São poucos. Então. São poucos. E acaba às vezes que as pessoas, isso é o judaísmo. Não, esse aqui é uma pequena minoria. E dentro do judaísmo tem muitas e muitas raízes. Então, a maioria dos judeus, a mulher e o homem têm boa relação. Tem mesmos direitos. Então, a maioria do judaísmo tem essas pequenas exceções, e o problema é que muitas vezes as pessoas olham para a exceção e acham que é a regra. Mas não tem o que fazer. Transam com um buraco no lençol. Exatamente. A Aline acabou de... Essa eu não tinha... Alguém vai pegar e recortar só esse pedaço do vídeo e postar e vai virar de novo fake news.